a cada dia levar a tua palavra às tuas crianças. Senhor Deus, que essas crianças, Senhor Deus, sejam preservadas pelas tuas mãos. Já haja vontade, Senhor Deus, no coração delas de estar cada vez mais na tua presença, conhecendo sobre o Deus vivo, o Deus que opera em nosso meio. Senhor Deus, que sejam testemunhas, Senhor Deus, essas crianças de amém. Senhor, que o Senhor venha, Senhor Deus, usar os teus servinhos, Senhor. Eles venham fazer a boa escolha a cada dia. Nós intercedemos assim a Ti, em São Glória a Jesus. Amém. Nessa hora, ainda uma intercessão pelas nossas igrejas, pela segurança das nossas igrejas. Amém? Agora, nada nos alegra mais, né, na presença do Senhor do que ouvir a sua voz, na verdade, sentir o toque do Espírito Santo. E o que nós queremos? Que esse desejo de querer ouvir a voz do Senhor permaneça como no primeiro dia que nós chegamos à presença do Senhor. Por isso que hoje, agora nesse momento, nós vamos louvar o Senhor com o hino. Quero ouvir. Amém? Glória a Deus. Sentir o toque do Saudamos a todos os presentes com a série Capaz do Senhor Jesus. Amém. Só que eu vou fazer como dando aula para os nossos pequenos intermediários e adolescentes, porque eu não ouvi. A paz do Senhor Jesus? Amém. Glória a Jesus. Irmãos, é mais um dia de alegria. Logo pela manhã estamos reunidos aqui e podemos contemplar esse amor incondicional que é essa obra maravilhosa que a cada dia o Senhor tem nos concedido. Glória a Jesus por isso. Nosso assunto, esse primeiro momento, é Escola Bíblica Dominical. Falaremos um pouco da trajetória da história bíblica dominical desde muito tempo atrás e vamos perceber que o feito da Escola Bíblica Dominical nada mais é do que orientação também do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e reverenciar a palavra do Senhor, que se encontra
Deuteronômio, capítulo 4. Os versos são 4 e 5. Deuteronômio 4 e 5. Amém? Podemos ler juntos? Porém, vós que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Glória a Jesus. Podemos assentar. Irmãos, acabamos de ler um momento maravilhoso em que Moisés reuniu todo o povo para falar dos feitos do Senhor. Interessante que ele há pouco tempo atrás era chamado por Deus e o Senhor falou: olha, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E ele reuniu o povo. Ele poderia dizer que o Senhor é injusto, não, o Senhor é mau, é injusto, não me deixou entrar na terra prometida. Mas não, ele reuniu o povo e falou as bênçãos dessa obra que hoje nós vivemos, que a obra lá de trás é igualzinha que nós estamos vivendo nesse momento, falando das maravilhas do Senhor, falando quanto o Senhor não nos abandonou, nem abandonou aquele povo que andou no deserto. Dificuldade tiveram, assim como nós temos todos os dias dificuldades, andando naquele deserto, do calor, do frio, mas o Senhor sustentou. E ele falou esses feitos para todos. Muito interessante também que hoje nós estamos reunidos aqui porque somos Moisés. Sabe por quê? Porque nós orientamos as nossas crianças, nós direcionamos pela orientação que temos do Espírito. Moisés também foi um professor, mas o nosso professor maior é Jesus. Ele é o nosso maior exemplo como mestre. Jesus, ele comunicou nova forma de vida, ele delegou, ele inovou, ele curou no sábado. Ele curou também aquela mulher que estava em vida ilegal. Ele perdoou também aqueles cobradores de impostos. Ele motivou, mudando a posição dos discípulos, tirando-os do comodismo. Ele também planejou, escolheu 12 discípulos para trabalharem com ele. E planejou para que você estivesse aqui hoje, para que nós estivéssemos aqui. Ele planejou nos dando em nossas mãos esse serviço maravilhoso, que é o ser professor. Aquele serviço que muitas vezes, quando estamos com grandes dificuldades até de sair dos nossos lares, é o que nos faz chegar no domingo de manhã, abrirmos a porta da nossa sala e nos renovar, porque damos aula de todo o nosso coração para os nossos pequenos, nossos intermediários, nossos adolescentes, nossos jovens. É isso que nos sustenta, é isso que nos faz sermos vencedores. Jesus foi e é o nosso grande mestre. Mas a escola bíblica dominical, de tudo que a gente vai apresentar aqui, desde o início das origens até os dias de hoje, se resume nessa tela aqui. É isso aqui. As origens da escola dominical remontam os tempos bíblicos, quando o Senhor ordenou ao seu povo Israel que ensinasse a lei de geração em geração. Dessa forma, a história do ensino bíblico descortina-se a partir dos dias de Moisés, passando pelos tempos dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, de Esdras, do ministério terreno do Senhor Jesus e da primitiva igreja. Não fosse esses inícios tão longínquos, não teríamos hoje a nossa escola bíblica dominical. Mais uma vez o Senhor nos surpreendendo, que desde a eternidade esse projeto de salvação estava traçado já na nossa vida. Glória a Jesus por isso. Pode passar. Então nós vamos ver agora as escolas judaicas. E estiva nada mais é do que, em hebraico, um nome chamado assento, onde devemos sentar, né? Estarmos juntos. E aí, nas escolas mesmo judaicas, onde nós estamos vendo aqui, ali é uma sinagoga,
Sinagoga quer dizer casa de reunião. Sina quer dizer conjunto. E goga quer dizer conduta, educação. Conjunto, os dois juntos. É o que nós estamos fazendo aqui. Estarmos juntos, como um corpo só, um só espírito, ouvindo as revelações do Senhor. E que o Senhor vai nos dar uma grande bênção a cada momento em que conversarmos, passarmos os feitos do Senhor para as nossas classes. E na escola judaica, as crianças começam a estudar aos 4 anos de idade. Eles começam a ler na Bíblia, conhecer a Bíblia aos 4 aninhos. E aí nós temos, aos 13 anos, o Bar Mitzvah, que é quando o menino passa justamente a ter uma maturidade espiritual, onde nós sabemos que há uma cerimônia, onde ele com 13 anos já lê a Torá. Então ele demonstra tudo aquilo que desde os 4 anos ele aprendeu e passa numa cerimônia muito alegre, onde os seus pais e de geração em geração se alegram com isso. Ele aos 13 anos. E Bat Mitzvah é justamente a passagem, como disse, das meninas, que é feita aos 12 anos e meio. Isso aconteceu, tem 70 anos só para as meninas. Mas para os meninos, isso é há 2000 anos atrás. Isso porque as meninas, elas não tinham o direito da leitura religiosa. As mulheres naquele tempo não tinham isso. Isso das meninas é algo recente. Pode passar. Interessante que o objetivo é estar juntos, unidos, em prol dos ensinamentos. Então, antes disso, só voltando um pouco, Everton. Bar Mitzvah. Bar Mitzvah quer dizer filho do mandamento. E Bat Mitzvah quer dizer filha do mandamento. O que é isso? São filhos da palavra de Deus. Todo aquele que aprende desde novo tem algo especial. E essa maturidade especial que cada um tem, vai levando ao longo do tempo. Interessante que nas escolas judaicas, os pais, a partir dessa idade, não têm mais a responsabilidade do ensino religioso daquele homem ou daquela mulher, que com 12 anos e meio e 13 anos são considerados como tal. Pode passar. E existiam também as escolas, 3 tipos de escolas no tempo de Jesus. As escolas de Hillel, as escolas de Shammai e as escolas de Gamaliel. A escola de Shammai é uma escola mais rígida, mais dura na aplicação da lei mosaica. Mas a escola de Hillel não. A escola de Hillel tem algo de amor, tem algo de apacentador, tem algo de sublime, E interessante que Hillel era avô de Gamaliel. E o mais interessante ainda é que Hillel falava: eu cuido com responsabilidade dos meus alunos, porque eu sei quem eu sou. Eu sei, mas eu não sei em quem os meus alunos se transformarão. Por isso que é com amor que eu produzo a palavra do Senhor. E Hillel falava isso. E mais interessante que ele tinha uma expressão que ele usava: o que é detestável a você, não faça com o seu próximo. Vê se não é parecido com o que o Senhor Jesus fala no mandamento da sua lei. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa expressão de Hillel é bem parecida com a do Senhor Jesus. E Gamaliel, onde Paulo, o antigo Saulo, era justamente ensinado aos pés de Gamaliel. Pode passar. Vamos agora ver a escola bíblica dominical, sua origem na Inglaterra. Robert Hanks foi o primeiro precursor da justamente escola bíblica dominical na fase moderna, lá na Inglaterra, em 1780. Ele era um jornalista. E aí, interessante que ele se preocupava muito em ver as crianças que estavam na rua, crianças que estavam presas. Pode passar. As crianças ficavam muito tempo na rua, elas não eram alfabetizadas, e ele se preocupou em pegá-las e usar a igreja para justamente ter um ensino religioso, um ensino bíblico. E ele fez isso porque as crianças naquela época também, que era da Revolução Industrial, eles trabalhavam em fábricas. Muitos eram presos porque seus pais não pagavam dívidas e eles ficavam aprisionados também. 6 dias na semana só tinha um dia que eles saíam sem destino na rua.
Então ele teve essa preocupação de pegar e de cuidar e de tratar com cada um deles, né? Heinz divulgou um projeto de alfabetização das crianças, ensinando não só a lei mesmo, mas a gramática, a matemática e a Bíblia. Apelou às pessoas também que o ajudassem. Essas são as professoras daquela época, voluntárias. Além de alfabetizá-las, elas ensinavam também a ética, a história bíblica. Interessante que ele começou com 30 crianças. E pouco tempo depois ele já tinha 250 mil crianças, justamente nesse trabalho. Algumas professoras realmente não aguentavam, né? Porque eles vinham agitados. Mas algumas chegavam e falavam, não, eu vou cuidar sim, mas por favor, que eles lavem as mãos e venham com a roupinha limpa e o cabelo escovado. Iniciou justamente lá na Inglaterra esse trabalho tão maravilhoso. É uma escola que ministra o ensino da palavra de Deus de forma acessível a todos os alunos, desde o berçário aos adultos. E nessa leva não só crianças, não só jovens, mas adultos também foram ensinados pelas mãos desse precursor. Vamos ver agora, em 1836, a Escola Bíblica Dominical com origem aqui no Brasil. A Igreja Metodista trouxe a Escola Dominical para o Brasil. Em 1836, o reverendo Justin Espaldi, ele organizou no Rio de Janeiro, entre estrangeiros, uma congregação com cerca de 40 pessoas. E em junho abriu uma escola dominical com 30 alunos aqui no Brasil, dos quais alguns eram brasileiros, ensinando sua própria língua. Interessante que aqui no Rio de Janeiro, no dia 19 de agosto, num domingo, um casal missionário chamado Robert Kellen e Sarah Kellen deu início em Petrópolis na Escola Bíblica Dominical, aqui no Rio de Janeiro. Ele começou com mais ou menos 7 crianças, e eles eram da igreja congregacional, e ela, quando via as crianças na rua, ela tinha um desejo de pegá-los e ensinar Jesus para cada um deles. São nossas origens. Nós viemos da Igreja Presbiteriana Maranata, hoje Igreja Cristã Maranata, Presbitério Espírito Santense. Em 1967, tem sua origem na Igreja Presbiteriana no Brasil. Voltando um pouco a Robert Hanks, que pegava as crianças da rua, não é nada diferente como acontece hoje em dia. Aqui no Lins fazemos esse trabalho de comunidade, em Vila Isabel, Sampaio, tem outras igrejas também, muitas igrejas que fazem esse trabalho que Robert Hanks fez também. Bairro de Fátima, pegam as crianças, trazem da rua, trazem aqui, elas não vêm limpinhas não. O trabalho também das professoras é braçal, aquela que sobe a comunidade, bate na porta, às vezes quando chega às 7 horas da manhã, está chegando junto com a mãe. A mãe está vindo do seu divertimento e pergunta se pode levar. Pode levar, abre, a professora entra, a professora acorda a criança, a professora procura o chinelo debaixo da geladeira, bota a roupa, vem para cá, eles vêm sem alimento, aí tem a aulinha dominical, tem um lanche, eles vão embora. É um trabalho braçal. Então tudo que foi contemplado lá atrás é dos nossos dias. Também fazemos, não por uma maneira de rotina, isso tudo é revelação do Senhor. Nós estamos falando hoje do objetivo histórico. Esse assunto aqui é completamente histórico, de datas, de nomes, mas o Senhor mesmo assim tem se revelado mesmo na história, porque Ele é o promissor de todas as coisas, né? Nossas origens agora, o que nós vamos ver agora? Na Escola Bíblica Dominical Presbiteriana era dividido assim as classes: berçário até 2 anos, maternal de 2 a 4, jardim de 5 a 6, primário 1 de 7 a 8 anos, primário 2, 9 anos, intermediários 10. Olha, interessante como era dividida em 3 fases a classe de adolescente. Adolescente 1, 11 a 12, adolescente 2, 13 a 14, e adolescente 3, de 15 a 17 anos, bem esquematizado mesmo a nível de idade. Pode passar. A obra, onde nós estamos? Onde estamos? Nós estamos no lugar ideal para nós? Nós estamos fazendo a obra para nós? Nós estamos querendo mais para nós? Não. Essa obra aí, ó, é um projeto do Senhor que todos os dias nos fortalece. É o fundamento da nossa alma. De estarmos aqui, não porque estamos, porque o compromisso foi marcado sábado de manhã, mas é algo maior.
que temos que estar na veia, porque como lemos, nós lemos o texto, nós estamos vivos. Vivos. E se nós estamos vivos é só pelo Espírito, porque é pelo Espírito Santo que nos dá vida. E nós estamos aqui, ó. Eu queria fazer uma pergunta às professoras. Alguém aqui ainda não conhece essa visão que o Senhor nos passou em 1984? Tem alguém que não conhece essa visão? Todos conhecem, né? Das caixas d'água, né? De 3 a 7 anos, as crianças. De 7 a 11 anos, uma caixa d'água com intermediários. E de 11 a 15 anos, a caixa de adolescentes. Isso aí foi uma visão dada em 1984. Pode passar. A promoção das classes, né? Uma caixa enchendo a outra. O senhor falou que deveria haver a promoção de criança para intermediários, intermediários para adolescentes, de adolescente para os jovens. E aí fomos crescendo, mais ainda. Pode passar. Obra, onde estamos? É justamente o esquema de estarmos no templo, né? O pequeno tem o seu lugar, o intermediário tem o seu lugar, o adolescente tem o seu lugar, a professora tem o seu lugar, que antigamente sentava na bordinha, né? Até o pastor falou, vai sentando na bordinha, e eles vão empurrando até elas caírem. Mas não, agora nós estamos sentadas no meio, com segurança total, não tem como a gente cair. E ficamos no meio, e aí, para que nós tenhamos uma visualização melhor, e é interessante sabermos que durante o culto também ministramos aula. Irmãos, não podemos ficar, às vezes a gente sente a presença do Senhor, mas nós como professores não podemos ficar o tempo todo de olhos fechados, com a comunhão, e as crianças agindo, é bolinha de papel, e a gente não vê. Como diz na modernidade, não rola, olhos abertos. Às vezes o professor está atrás, sentado, e o intermediário levantou para glorificar. Foi até uma experiência que uma das irmãs tiveram. Levantou para glorificar. O outro de trás já queria dar um chute nele. A professora estava de olho aberto e fez... Se estivesse de olho fechado, já era, né? A glorificação ia acabar naquele momento, né? Chutando a menina, não ia conseguir. Temos que entender que nós estamos ministrando ali uma aula também, onde mostramos para nossas crianças a reverência, o temor, o respeito. Muitas das vezes eles perguntam, eles fazem pergunta com nomes que não conhecem. Um mês atrás, numa das nossas igrejas, um pequenino perguntou, Tia, o que é chá? O que é chá? Tia, professora, o que é o quê? O que é chá? O pastor está falando chá? O que é Yeshua? Explicou para ele ali, pera um minutinho, deixa eu acabar ali. Eu dou um louvor que eu falo para você. São interessados, eles querem saber. Nesse momento, temos que estar atentas também, nesse momento da aula. Mais. Onde estamos? Os seminários também, né? Na década de 80 era dividido em sínteses da Bíblia, Ministério de Samuel, o Bom Soldado, personagens bíblicos masculinos e feminino. Isso daí era dividido em adolescentes 1, 2, 3. Os seminários no Magarça. Quem aqui participou dos seminários em Magarça? 2001, né? Qual foi o ano? 2002. Que bênção! Tudo bem que a gente ficava naquela calor, né? Calor monstruoso. Mas saímos dali, né? Revigoradas com o calor do Espírito. Quantas experiências que nós chegávamos na igreja, as crianças contavam, intermediários contavam, todos contando. Mamada, nós precisamos resgatar isso. E as professoras têm que estar juntas, unidas nisso, sempre juntos, porque não tem faltado um alimento espiritual para que nós pudéssemos ter alicerçadas, justamente no conhecimento da palavra, aprendermos lá mais a leitura da palavra, estarmos fincadas na obra do Senhor, né? E o projeto Aprendiz, algo renovador, em que o Deus está proporcionando para nós e para as nossas crianças, intermediários, adolescentes. É um projeto novo, é um projeto em que vai ter leitura de partitura. Antigamente não tinha isso. Leitura da partitura, vai ter também o ensino da bandinha, flauta doce, vai ter as aulas, vão vir tudo direitinho para que possamos ministrar e haver um crescimento maior, tanto espiritual daquela criança, do intermediário da adolescente, como o nosso também. É bom estarmos sempre fincadas juntos, na sinagoga, nas igrejas mesmo, unidos, para podermos obter mais ainda o sustento
sustento espiritual. O que aconteceu no seminário de adolescente foi algo realmente muito maravilhoso mesmo. As crianças, teve relatos de crianças que estavam cabisbaixas, tristes, desanimadas. Foram a esse seminário, chegaram renovadas nas igrejas, participando de zeladoria, participando de culto profético. Eles adoraram o ensino, adoraram mesmo os seminários, adoraram cantar, adoraram subir ao púlpito e cantar no púlpito. Eu escutei um relato de um chamando, vamos lá, a professora está chamando para que nós cantemos lá. Eu tenho vergonha. Aí eu vou lá, ele se boba, eu vou. Ele falou, não vou não, vai, eu vou. Sabe por que eu vou? Porque eu nunca subi naquele púlpito. Eu vou lá, sabe que aquilo é santo. Saiu correndo, foi para lá. E cantou com alegria, foi uma bênção. Eles se sentiram renovados. Fora mesmo a pesquisa que nós fizemos de satisfação, que adoraram todinho. Não gostaram muito do bolo, estava seco. Entendeu? E falaram nesse vídeo, olha, que tenha menos gente feia. Isso aí a gente não coloca. Isso aí eu poderia. Acho que na próxima eu não vou. Entendeu? Eu fico em casa orando. Uma bênção. Todos se maravilharam. Isso é que tem que ter, um renovo. Buscar essas crianças, trazer para perto. É isso que faz a obra ser mais do que especial, como acabamos de cantar. Né? E agora, nós vamos ver, em 1997, o Senhor mostrou novamente uma visão repaginada. Vamos ver. Onde tinha as 3 caixas, mas não com caixas d'água. Agora eram revestidas de óleo. Um anjo derramava nas caixas óleo que ia passando para outra, que ia passando para outra. E toda a caixa era revestida, sabe de quê? De ouro, do poder do Senhor. Irmãs, cada vez que olhamos para nossas classes, olhamos para os nossos alunos não são os alunos de ontem. Os nossos alunos têm um poder espiritual muito maior do que almejamos. Então, o ensino tem que ser também grandioso. Nós temos que estar no limite do Espírito Santo? Não, se o nosso limite do Espírito Santo estamos cheios de óleo, nós não temos que estar aqui não. Nós temos que transportar. Porque se tiver aqui, ainda falta um pouquinho, que vai ser só para nós. Nós temos que transportar para termos o que dar, o que doar. Nós temos que estar sempre cheios do Espírito, estar renovadas. Não conseguir isso sozinha? Claro que não. Mas é sempre bom, na hora da madrugada, orar para aquele nosso aluno que não veio. Entender por que ele está doente. Por que há 2 semanas ele não veio? O que aconteceu? Por que ele saiu cabisbaixo? Por que aquele nosso aluno saiu no meio da aula? Justamente porque a mãe pegou e levou. Às vezes a gente não precisa falar, mas podemos orar. Porque tem um louvor que fala, a oração vai aonde a gente não pode. Nós temos que entender isso. Não que não entendamos, né, irmãos? Mas a gente está numa aula para nós nos revigorarmos, sempre relembrarmos algo que o Senhor quer fazer ainda maior nas nossas vidas, né? Então era a caixa. Engraçado, interessante que muitos anjos, ao derramar, muitos anjos glorificavam o nome do Senhor antes. A caixa não estava com o anjo glorificando, não. O Senhor quer o aperfeiçoamento dos louvores das crianças, quer os instrumentos, querem que toquem, querem que louvam. E nós também podemos ser um marco essencial na vida deles. Isso em 1997. Mas, nesse momento, nós estamos preocupados com algo ainda maior. Pode botar. Essa caixa aqui. É a nossa preocupação de hoje. Quantos aqui já foram ou são professores de jovens? Pode levantar a mão. Aqui alguns. Muitos professores de jovens. Nós temos que repaginar. Nós temos que transformar. Porque o adolescente de hoje vai ser o jovem de amanhã. Nós temos que a cada dia estarmos mais presentes. Mudarmos mesmo. Não só fazermos justamente as aulas de jovem como se fosse um culto padrão. Está ali o rapaz, o teto. É isso, não sei o quê. Não. Tem que ser como aula mesmo, entendeu? Chegar e mostrar, ser algo diferente para que estimulem eles. E eles não fiquem assim, sem... Muitos deles são jovens. Eu queria tanto ficar na tua sala, tia, fica até... Professora, eu queria ainda ter uma posta hoje. Não, você já é jovem. Aquela saudade que eles têm que ter saudade da classe deles. Mas o que nós podemos fazer? Orar para que o Senhor derrame ainda mais
Espírito Santo, um óleo para que realmente eles se sintam fartos, ficam cheios da bênção do Espírito Santo. E é a nossa preocupação também, porque nós somos professores de criança, intermediária e jovens. Nós somos professores de jovens, sim, nós estamos preparando o adolescente para jovem. E muitos aqui levantaram a mão que são professores de jovens. Essa é a nossa preocupação desse projeto, não só das classes pequena, intermediária e adolescente. Estamos preocupados sim com a classe dos jovens. Então essa é a trajetória que nós acabamos de falar em pouco tempo aqui. É a nossa trajetória, a trajetória da escola bíblica dominical. Aquela escola que um dia, quando nós fomos chamados, lembra? A primeira vez que quando você ajoelhou e você não sabia por quê, chama lá aquela irmã, você vem, você não sabe, naquele caminho que você vem para ser orar, você não sabe o que aconteceu, fica você, meu Deus, o que eu fiz de errado? Meu Deus, já me orar. Ai, meu Deus, será que modificou? Ai, meu Deus, será que eu falei direito com aquela mãe? Vai caminhando, vai assim, vai caminhando. Porque o pastor me chamou, não sei o que eu vou fazer. Ai, meu Deus, será que assim? Ai, eu fui ontem. Ai, tinha uma reunião ontem. E assim, aí quando você ajoelha e põe as mãos, o Senhor mostra um serviço pra gente. Você se lembra desse momento? Mas é isso. Quando fui chamada desse gente, meu Deus, agora. Porque eu não sei o que eu ajoelho. Uma bênção para o serviço. Esse serviço tem que ser colocado assim de dentro da alma. Não pode ser esquecido. Nos momentos da dificuldade, meu irmão, lembra do chamado. Lembra do chamado que Deus tem feito. Que Deus tem transformado. Como transformou aquele povo. E como realmente nós temos que entender que essa obra ela é especial. Santo é o teu nome, glória a Jesus, maravilha de Deus. Essa obra é mais do que especial. Sabe por quê? Porque o Senhor se agradou de ti. Aleluia. Você fez bem aos olhos do Senhor. Isso a gente não pode esquecer. O povo estava o tempo todo no deserto, mas não nos faltou a sombra da nuvem. Não nos faltou o fogo para nos aquecer. Não faltou no frio. Peste, você está vivo. Onde que a peste te atingiu no deserto? Estamos vivos. E se nós estamos vivos, é porque o Espírito habita na minha, na sua veia. Estamos vivos. Isso é que faz com que continuemos, sabe? Com luta, assim, ó. Porque não vai parar, não. Sabe onde é que vai parar? Lá na eternidade. Mas com as lutas. E mais ainda, agindo pelas experiências. Porque quando nós damos aula para o pequeno, a experiência é maior. Porque eles nos passam, eles nos ensinam. E como eu falei, a criança de hoje é diferente de ontem. Sabe por quê? Deus está trazendo crianças para nós com dons espirituais. Entregando dons intermediários. Adolescentes entregando sonho, é isso, posicionados. Como aconteceu no seminário, dois adolescentes, um novinho de 11, outro já de 15. O de que passou já para adolescente, muito novo, já vinha nas 3 caixas, pequeno, intermediário e adolescente. O outro mais velho já estava no ensino médio, mas caiu na caixa grande já. E aí a gente perguntou, e aí gostou do seminário? Aí o mais novo, pequenininho, mas com abundância da palavra do Senhor. Gostei quando a professora falou de Rod. Quando a professora falou de Timóteo, eu já li o livro de Timóteo, glória a Jesus. E você, para o mais velho, falou, eu gostei, uma parte. Mas a parte que eu gostei é daquela, como é que é o nome mesmo? Daquele homem que tem aquela coceira? Assim, aquele coça. Aí o outro com vergonha falou desse, na mão. Fala que é na mão. Com vergonha, já fala que é na mão. Qual o nome? Na mão, é na mão. Mais novo, falou assim, fala direito, é professora. Ela é professora, não. Ele tava, eu gostei da parte que ele coçava, né? Qual era o nome da doença? Aí o menino assim, lepra. Falava pra ele. E ele com vergonha, não, deixa ele falar, não, professora, desculpa aqui. Sabe? Eu gostei também dessa parte da lepra, eu gostei.
Aí eles foram embora e o menino não se conteve, né? O que estudou muito e veio, porque estava nas 3 caixas, chegou perto da professora e falou: professor, ele começou agora, sabe? Ele entrou semana passada na aula, foi no seminário, uma bênção ele, sabe? Ele não sabe das coisas. Eu não tô com vergonha, eu queria falar, professora, pegou no braço, perdoa ele não sabe o que faz. Quer dizer, alto nível espiritual, não que o outro não consiga, mas ele já está vindo numa caminhada, 11 anos, e o outro já perto dos 15, o outro já no ensino médio, ele na 7ª série, 7º ano. Vocês entenderam a diferença do que está sendo tratado para nós, do que está colocado nas nossas mãos? As experiências que eles estão tendo, como a experiência de Sofia. Sofia, uma das igrejas do Espírito Santo, tem 5 anos. No domingo de manhã ela acordou, e ela acordou falando assim: mãe, tive um sonho. Aí a mãe recém-convertida: minha filha, você teve um sonho? Tive um sonho. Eu sonhei com Jesus. Aí a mãe assim: desculpa, eu sonhei. Aí a mãe falou assim: você conhece Jesus? Claro. Claro, quer ver? Cristo é meu amigo. Deus está como ele está. Conheço. Mãe, ele era grandão. Aí ele estava com a roupa branca, né? E ele apontou assim para o céu e perguntou assim para mim: você sabe o que é aquilo? Aí eu falei: sei, é o sol. Ah, é o sol? É. Aí aquele moço grandão chegou e perguntou assim: e você sabe quem é o sol? Aí ela chegou e falou assim: não, isso não sei não. Quem é o sol? Aí ele chegou no ouvido dela e falou assim: ó, eu sou o sol. Fala isso para os seus amiguinhos. Então, mãe, foi isso que eu sonhei. Então eu tenho que falar isso para os meus amigos. E está na hora da minha escolinha. E vamos. E aí foram. E a mãe não teve entendimento, ele só teve um sonho. Quando a mãe entrou e viu aquela criança correndo em direção da professora, a professora sentou e abraçou ela, recebeu com muito carinho. A criança também relatou o mesmo sonho para a mãe, para a professora. A professora começou a encher os olhos de lágrimas e abraçou bem apertado aquela pequenina. A mãe não entendeu e perguntou: mas era só um sonho. Aí a professora chegou e falou assim: não é sonho não. Não é só um sonho não. Quer ver? Vem cá. E quando abriu a porta, aquela mãe pôde contemplar toda a sala de aula. E a professora falou assim: sabe qual era o sonho? Além do sonho, o Senhor revelou a uma pequenina que hoje é a nossa primeira aula do sol da justiça. Essa é a criança que está nas nossas mãos. As duas se abraçaram. Ela teve o entendimento, aquela nova convertida, de que verdadeiramente ela estava servindo. E elas se abraçaram e a professora falou assim para ela: minha irmã, nós estamos no lugar certo. Irmãs, nós estamos no lugar certo. Uma obra para lá de especial. Essa é Sofia. Mas quantas Sofias você tem na sua mão? Quantas Sofias está na tua sala de aula? E quantas Sofias daqui a pouco vai ser uma serva intercessora? Quantas Sofias daqui a pouco vai ser casar? Quantas Sofias vão ter um trabalho de até colocar caminho, botar flores? Porque nós estamos educando futuros pastores, ungidos, diáconos, obreiros. Aquele obreiro também que vai ficar no atalaia da porta, nós estamos educando. Então a responsabilidade é muito grande. Nós não estamos aqui para falar que nós temos que sair com medo, não é isso. Mas temos que entender esse chamado que todos os dias o Senhor faz conosco. E se nós estamos vivos, está vivo, nada nos faltou, porque nesses 40 e tantos anos de obra revelada pelo Senhor, muitos ficaram pelo caminho. Muitos morreram no deserto, muitos não conseguiram passar, muitos estão na glória do Senhor, com o Senhor, né? Mas nós, Deus tem feito uma obra para lá de especial em cada vida de nós, porque somos Moisés, porque temos aquele maravilhoso. E essa escola bíblica, essa escola nada mais é do que essa obra revelada pelo Espírito Santo. Uma obra especial, onde há várias Sofias, onde há vários intermediários que têm sede de aprender. E nós também temos que ter sede de aprender para um ensino ainda mais diversificado, não por nós, para que nós cheguemos na frente do Senhor e falar: Senhor, tentei fazer o que eu pude, muito pequeno, mas está aqui, Senhor, meu serviço. E o Senhor vai te abraçar e vai falar assim:
Olha, meu irmão, olha, minha filha, olha, minha filha. Vou falar uma coisa especial para você. Você está no lugar certo. Vamos louvar o Senhor com o hino que é crucial para complementar essa palavra. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Enquanto era passada a visão das caixas com óleo, e falava da caixa com os jovens, quem não de Jesus, o Senhor vai ainda nos agraciar com essa bênção. Alguns irmãos ficavam tristes por estarem falhando e não se lembravam mais dessa visão. Sentiam culpa. Irmão, fica se culpado não, porque nós falamos, nossa, sabe que nós somos gente, nós somos humanos, falhamos mesmo. Se sentiam culpados, mas o Senhor retirava essa culpa e falava: eu vos fortaleço. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Toda vez que nós vemos a casa do Senhor, não é de nós. Amém. Nós estamos renovados, fortalecidos. Ele mesmo falou: eu vos fortaleço. Meus irmãos, na verdade, nós colhemos o que não plantamos. Nós estávamos aqui, muitos oraram, jejuaram, madrugaram, não é verdade? Relatos mesmo, pastor Albino, as irmãs aqui, que iam para seminário, eram verdadeiras cavernas, né? Madeira, para ficar lá. O vento passava na madeira e morria de frio, de noite, não conseguia dormir, pé gelado, aquela caminhada de barro, os pés sujos para fazer Manaim, para fazer seminário.
correntinha e ainda reclamando. Ai, a água está gelada. Não, reclamamos. A estrutura que nós temos. Nós temos uma daí só para nós aqui em Bangu, pertinho. Gente, transmissão via satélite. E esqueci. Ai, meu Deus, hoje é quarta-feira, eu esqueci que eu vou dar aula domingo. Ai, eu esqueci. O que será que vai falar? Vai lá na rádio online, você volta, você consegue ouvir. Tem o áudio da aula que vai passar, nós temos tudo. Transmissão via satélite, as instalações, as mensagens, reunião em cima de reunião. O Senhor revelou, nós vamos. Porque temos que estar juntos, temos que estar nos aperfeiçoando. É mensagem, aulas via satélite. Olha aqui, que maravilha, domingo de manhã. Não, irmão, a gente tem uma aula todo domingo, a maioria dos domingos de manhã, um seminário aos irmãos, tá aqui de conferência lá, com aulas maravilhosas que a gente recebe na nossa igreja, sentadinho no banco. Deus tem feito algo maravilhoso nas nossas vidas. Tínhamos. E nós colhemos o que nós não plantamos. É uma bênção para nós. Continuemos, meus irmãos. Que é isso que Deus quer. Deus quer que cada dia nos renovemos como falou na visão. Eu vos fortaleço. Uma experiência não só de Sofia, mas não só uma experiência. De entendermos que o chamado é diário. O chamado é todo dia. Uma obra mais especial, sabe o que é por nós? É o Espírito que revela. Mais ainda, porque achamos graças aos olhos do Senhor. Estamos aqui, não somos nada, né? Quem nós somos? Não somos nada. Nós temos que saber quem nós somos e quem o Senhor é. Nós não somos nada. Nós temos que ficar vazios para o Senhor nos encher. Mas o Senhor é tudo para nós. E mesmo não sendo nada, o Senhor se agradou de nós. Fiquemos com essa palavra no nosso coração. Que possamos pensar e meditar quem nós somos. O Senhor só tem nos confiado, né? Esse serviço tão maravilhoso que você professou. Então, continue, Senhor. Com os minhas falhas, com meus defeitos, mas opa, sem culpa, hein? O Senhor falou que está renovando a cada manhã. Amém, irmãos? Glória no Senhor Jesus. Pode ficar de pé. Vamos ter agora duas glorificações ao Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.
Cheiroso primeiro. Tá gostoso mesmo. Oi, desculpa. Oi? Aí vai ver que pega 1, 2, 3, 4. Todo mundo. Você já passar. Você quer colocar um foto? Café com leite? Pode dar? Deixou lá? Mas tirou. Não, não. Tem outra vez. Tá guardando aí? Ótimo. Café com leite. Ele já falou. Você já falou. Vai sempre, né? Vai Senhor. Eu acho que é com açúcar. Com açúcar. Esse é com açúcar. Sem açúcar tem a mesinha que
Irmão, 9 anos depois. Aí, ó. Eu tinha um personagem. Eu quando era assim, ó. Vai ser o quê? Vai ser o Agora tá me não pode. Tava sentindo falta disso, cara. Não completa pra mim aqui, porque eu gosto mais de inteira. Ah, deve ser 12, 250 mil. Eu acho que eu gosto mais de Isso também não, né? Isso é Dá com essa bolsa aí. Zé, tudo bem? Eu vi. Eu não ia fazer isso pra você. Mas eu vi, eu a pé, eu vi.